Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta segunda-feira, 19 de outubro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, para esse início de semana, para que Ele possa nos iluminar em nosso agir, em nossas decisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Lucas capítulo 12, versos 13 ao 21. Naquele tempo, alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus lhe respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro sobre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de toda forma de ganância, porque mesmo quando alguém tem em abundância, sua vida não depende de suas posses. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico rendeu uma abundante safra. E ele se perguntava: o que farei? Pois não tenho onde armazenar meus produtos. Então disse: vou fazer o seguinte: vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Lá vou recolher todo o meu trigo e meus bens. E direi à minha alma: alma, tendes muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, come, bebe, festeja. Mas Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite te reclamam a vida. E o que preparaste, para quem será? Isso acontece com quem acumula tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, um fato bastante curioso, né? Jesus sendo desafiado por dois irmãos para intervir na divisão da herança. Jesus não quer saber dessas coisas, ele só acha que isso é bastante interessante para ele dar uma catequese acerca dos bens. E Jesus diz: olha, cuidado, guardai-vos de toda ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitos bens, sua vida não depende de suas posses. Ou seja, os bens deste mundo não nos garantem a vida. Portanto, com esse evangelho, que é um evangelho bastante radical, nós podemos dizer, principalmente depois com a parábola que Jesus conta do homem rico, que ao invés de fazer uma grande colheita e pensar: os meus celeiros estão cheios, não tem onde guardar tudo, mas vou repartir um pouco com quem não tem. Não. O que ele pensou? Vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo, vou acumular tudo e vou dizer para mim mesmo: come,
descanse, bebe, festeje. Olha, aquele homem não sabia que naquela mesma noite sua vida seria chamada. E a pergunta do Senhor: e o que preparaste? Para quem será? No fundo de que serve a sua riqueza? Quem desfrutará de seus bens? Mas esse evangelho, ele é muito atual nos nossos dias. Quantas pessoas só pensam em acumular, só pensam em enriquecer, rouba dos pobres para guardar no banco, explora dos empregados para ficar mais rico, rouba dos empreendimentos públicos. Cada semana um novo escândalo na política. Porque querem roubar, querem acumular, querem riqueza. E aí vem a pergunta de Jesus: e quando você for chamado, para quem será os seus bens? De que valerá a sua riqueza? Portanto, o Evangelho fala de uma insensatez, de uma tolice daqueles que confiam nos próprios bens, pois a nossa segurança está no nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho, ele nos deixa um caminho que nós precisamos perguntar: então, como lidar com os bens? Será que todo tipo de bens material é pecado? E aí eu acho que duas frases, uma dos Salmos e a outra da igreja, da doutrina social da igreja, nos dá um direcionamento como lidar com os bens materiais. O Salmo diz assim: olha, Senhor, se um dia eu ficar rico e possuir muitos bens, não deixe que o meu coração fique apegado a estes bens. Ou seja, eu posso possuir bens, desde que o meu coração não se apegue a eles. Ou, como diz o princípio geral da doutrina social da igreja, que fala da finalidade universal dos bens. Somos administradores dos bens. Porém, os bens que possuímos têm uma finalidade universal. Ou seja, não valem só para nós, vale para os outros também. Se eu tenho um carro, ele serve para mim e serve para os outros. Se eu tenho uma empresa, serve para mim, serve para os outros. Se eu tenho uma fazenda, serve para mim, serve para os outros. E quando nós descobrimos isso, que nós somos administradores, mas que não somos donos de nada, porque caixão não tem gaveta, quando morremos, fica tudo por aí. Nós vamos criando em nós um coração mais desapegado e, ao mesmo tempo, mais comprometido com aqueles que não têm. Então, hoje nós vamos pedir a Jesus esta graça de que Ele nos livre deste mal que afeta tanto o nosso mundo, que cria tanta fome, tanta desigualdade, tanta morte, que é o mal da ganância. E que o nosso coração não se apegue aos bens que possuímos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Insensato, esta mesma noite te reclamam a vida. E o que preparaste? Para quem será? Isso acontece com quem acumula tesouros para si e não é rico diante de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.